sejam derramados. Essa é a minha oração. Clamo, peço, me prostro diante de Deus para que Ele derrame a sua maravilhosa graça sobre as nossas vidas. E é fato que assim nós temos visto, assim Deus tem feito em nossas vidas. E graça se chama graça porque vem de graça. Pelo ministério de Cristo, pelo objetivo de Cristo em alcançar a cruz do Calvário, para que Ele estivesse na cruz e não nós, para que fosse o sangue dele e não o nosso. Porque a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem o derramar do sangue. O sangue precisava ser derramado para que a graça fosse também derramada. O sangue não foi o nosso. Os pecados foram. Então entendemos, através desse louvor, a grandiosidade da graça de Deus sobre as nossas vidas. Compreende que a graça está intimamente relacionada com a grandiosidade do perdão, intimamente correlacionada com a grandiosidade da paixão de Cristo. Cristo, desde o início do seu ministério, ele se demonstrou absurdamente, absolutamente, inenarravelmente, indescritivelmente apaixonado por você. É algo inefável, algo que não pode ser medido, dimensionado pela razão, pela compreensão humana. Cristo entregou a sua própria vida, o seu próprio sangue, que foi derramado naquela cruz, e Ele fez isso por mim e por você. Ele não fez isso por uma sociedade, Ele não fez isso por uma nação, Ele não fez isso por um ideal político, Ele não fez isso porque Ele estava implementando uma nova revolução social. Ele fez isso por mim e por você. Imagina que se fosse só você, a única pessoa existente no mundo, além de Cristo. Sabe o que Cristo faria? Ele iria à cruz por você. Pois bem, incoube a mim uma missão de pregar o Evangelho nesta noite, e é sempre uma missão pregar o Evangelho da cruz. Evidente que é prazeroso, é evidente que por outro lado também é muito desgastante pela tensão espiritual. Eu sempre fico muito tenso quando prego o Evangelho. Há muitos anos que eu prego o Evangelho e não tem uma vez que eu não subo neste púlpito absolutamente nervoso. Por vezes eu tremo, fisicamente. Muitas vezes, não poucas. Muitas vezes. Porque sei da responsabilidade que é anunciar o Evangelho da cruz. Paulo chama esse evangelho de Evangelho da cruz porque aponta para a cruz. A gente pode utilizar um texto veterotestamentário, um texto da antiga aliança, mas a gente precisa ter a compreensão que toda vírgula, todo ponto, todos os escritos deste texto sagrado apontam para Cristo. Cristo é o nosso Redentor. O Evangelho não se restringe aos 4 evangelhos. O Evangelho é a notícia da salvação. Tudo que está na Bíblia é o Evangelho. Aponta para o Evangelho, aponta para o Salvador. Amém, queridos? Então, nesse momento, eu peço já de antemão que os irmãos abram as vossas Bíblias, desembanhem as vossas espadas. Nós estamos numa série de
de mensagens acerca dos desertos. E existem, nessa série de mensagens, 9 desertos. Quantos desertos existem na Bíblia, irmãos? Quantos desertos existem em Israel? Só em Israel, quantos desertos? Israel é um estado tão pequeno que você pode atravessar o país de bicicleta. Israel é um país tão diminuto geograficamente que você atravessa o país de leste a oeste, sobretudo, de norte a sul fica mais distante, mas de leste a oeste você consegue atravessar de bicicleta. De carro você atravessa o país em alguns trechos em 40 minutos, 1 hora. É um país muito, muito pequeno geograficamente. Então, evidentemente que são poucos os desertos. Amém? Só nessa série tem 9. Mas tem muitos desertos dentro de desertos. E aí me ligaram dizendo assim, olha, eu não vou pregar hoje porque eu vou pregar em outra igreja, então eu quero que você pregue o evangelho. Aí eu falei, tá bom. Qual é a mensagem? Ah, a mensagem dos desertos. Eu falei, tá bom, mas qual é o deserto? É o deserto de Parã. Eu falei, o quê? Vocês se recordam do deserto de Parã? Vocês sabem? Vocês se recordam? Alguém se recorda do deserto de Parã? Irmãos, eu tenho um carinho especial pelo deserto de Parã. Minha percepção do texto sagrado, o deserto de Parã, é o deserto mais importante de toda a história bíblica. Só para vocês terem uma ideia de como o judeu... Vocês sabem o que é uma moshav? Uma moshav é um pequeno vilarejo, não se restringe a Israel, mas o nome em hebraico é moshav. É um pequeno vilarejo que é ordenado ao redor de um culto, ou seja, de Deus. E existe uma moshav, existe um pequeno vilarejo de pessoas, de judeus, que moravam em Jerusalém e gostavam tanto, entendiam tanto da importância do deserto de Parã para a vida do israelita, que eles saíram, deixaram suas vidas, o seu conforto de Jerusalém. E quem mora em Jerusalém tem uma vida absolutamente abastada em relação aos outros países do mundo, em relação às outras cidades do mundo. Não existe pobre, não existe favela, não existe fome, não existe dificuldade, não existe violência urbana. A violência urbana beira ao zero em Jerusalém. Por que não é zero? Porque eles contabilizam, por exemplo, um acidente de trânsito como violência urbana. Mas você não tem notícia de assalto, esse tipo de violência é próximo do zero. Você não vai morrer de bala perdida quando você for a Jerusalém. Talvez um míssil perdido. Aí é mais provável. Mas bala perdida, vocês podem ficar absolutamente tranquilos. Israel é toda protegida pelo Golden Dome, que é uma bateria antiaérea. Todos os mísseis que tentam entrar próximo à cidade de Jerusalém, próximas às grandes cidades de Israel, eles são automaticamente bombardeados e eles explodem no ar. Então é difícil até que o míssil atinja você em Jerusalém. Eu já contei uma história. Eu estava em Jerusalém uma vez, e Rodrigo não ri não, Rodrigo conhece essa história. Eu estava em Jerusalém e eu saindo do hotel à noite, estava chovendo. Aliás, eu não sabia que estava chovendo. Quando eu cheguei lá fora, eu vi que estava chovendo. Eu falei, poxa vida, não era uma chuva forte, mas era algo em torno de 7, 8 horas da noite. E eu falei assim, poxa, eu não vou sair, estava frio, próximo de 1, 2 graus de temperatura, e com aquela chuvazinha. Eu sei que nas partes mais altas já estavam anunciando neve. E aí eu falei assim, não vou sair nesse frio sozinho, à noite, a pé, não vou sair. Aí
estava chovendo, eu falei assim, eu vou ficar aqui fora, na porta do hotel, esperando a chuva passar. Ou então, se vier um ônibus ou um táxi, eu entro e vou. E aí, quando eu me hospedei nesse hotel, no Caesar, em Jerusalém, o Caesar tem, numa parte subterrânea, embaixo dele, uma espécie de um submarino. Sabe aquela escotilha? É uma espécie de um submarino. O que é aquilo ali? É um bunker. É um lugar de proteção. Então, quando você se hospeda, a primeira instrução que você recebe é a primeira vez sua em Jerusalém, eu preciso te levar para um bunker para te mostrar como as coisas funcionam aqui. Você tem que estar preparado a todo tempo, porque se o hotel for bombardeado, você corre para o bunker. Eu falei, tá bom, agora eu estou tranquilo. É só se for bombardeado. Então tá bom, estou tranquilo. E aí fui lá, aprendi como é que funcionava o bunker. Alguns dias depois, isso foi a primeira vez que eu estive em Jerusalém. Eu estava na porta do hotel, chovendo ali. Né? Aí o que acontece? A sirene do hotel toca. Irmãos, você está ali na porta, você ouve os aviões, as caças passando. E aí, de repente, a Síria tinha declarado guerra contra o Estado de Israel exatamente 12 dias antes. Israel estava com toda a sua tropa na fronteira com a Síria, que é próximo dali. Então você tinha um clima de tensão absoluta em relação a isso. E aí eu estou na porta do hotel, toca a sirene do hotel. Foi um dos maiores micos que eu já paguei na minha vida. Mas eu quero ver se vocês também pagariam esse mico. O que vocês fariam? Corria, não corria? Para onde? Pô, irmãos, obrigado. Obrigado porque vocês pagariam o mesmo mico que eu paguei. Tocou a sirene e eu virei naquela porta de vidro giratória e comecei a empurrar a porta e as pessoas que estavam do lado de lá, funcionários do hotel, empurravam do lado contrário, não deixando eu entrar. E aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a chutar a porta. Isso para um judeu é uma ofensa absurda. E eu comecei a chutar a porta, me deixa entrar. E não me deixavam entrar. E eram árabes que trabalhavam no hotel. De modo geral, o árabe até fala inglês, mas quando ele está nervoso, eles ficaram muito nervosos comigo, eles misturavam o árabe com 25 dialetos. Até que veio o gerente do hotel, por cima dos árabes e judeu, ele falou assim, para. Eu parei. Na mesma hora, ele abriu a porta, me deu uma bronca. Uma bronca, irmãos. Porque ele estava dizendo que ele estava há meia hora anunciando lá dentro do hotel para todos os hóspedes que eles iam testar o sistema de segurança do hotel e que eles iam ligar o alarme. É nessa tensão, assim, imagina a vergonha que eu passei. Eu pedi desculpa em todas as línguas que eu conheço, poucas, mas assim, enfim. Fora essa questão da violência militar, que hoje está mais segura, eu estive lá 2 meses atrás, Israel nem parece que está em estado de guerra, e está. Você quase não vê militares, nas fronteiras estão bem tranquilas. Assim, parece o Rio de Janeiro, está bem tranquilo mesmo. Mas as pessoas vivem um padrão de vida em Jerusalém absurdamente acima da média que nós conhecemos. Todos têm casas, todos moram muito bem, todos têm bons salários. Muitos judeus não trabalham porque são pagos para estudar, eles são pagos para não trabalhar. O Estado de Israel paga essas pessoas para que eles não trabalhem uma vida inteira estudando. Mas você tem uma qualidade de vida muito boa. Algumas dessas pessoas saíram de Jerusalém e foram morar nesse deserto de Parã, porque entenderam que ali era o grande berço, o grande nascedouro
da maior vitória do Estado de Israel, que era o próprio Estado de Israel. E aí é que nós vamos conhecer essa história. Abram as nossas Bíblias, Números, capítulo de número 10. E assim que você encontrar o sever, o rolo, o capítulo de número 10 de Números, assim que você encontrar, eu peço então que você se coloque de pé, se você assim puder, para que nós possamos fazer a leitura prefacial, primária, exordial da palavra de Deus nesta noite. Números capítulo 10, verso de número 12. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Feche seus olhos. Oremos. Senhor meu Pai, Senhor bendito, Pai amado, Pai de amor, Pai de misericórdia, graças te damos. Tu és rei sobre todo o império, tu és imperador sobre todo o reinado. Graças te damos porque o Senhor nos conduziu a este lugar. Mas graças te damos, sobretudo, sobreveste sobre todas as coisas, ó Pai, pela tua natureza, por quem tu és, pela tua face. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor enviou o teu Filho amado, o seu Filho unigênito, para morrer por mim e por morte de cruz, morrer como um maldito, porque a tua palavra me ensina que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo se fez maldito, se fez pecado pelos meus erros, ó Pai. Perdoa as minhas falhas, perdoa as falhas dessa igreja, perdoa as falhas do meu povo, perdoa as falhas da minha casa, Deus. Oro como Moshe, oro como Moisés, que como um grande líder intercedia, ó Pai, pelos seus, pela sua família, pelo seu povo. Deus, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai, mas estamos aqui para te adorar, para te render adoração, para entregar a Ti o nosso melhor, Deus. Mas, Pai, te pedimos, recebe as nossas vidas, recebe a nossa oração, recebe o nosso espírito e permita que ele se coligue ao Teu e que nós possamos ser um só em Ti, Pai. Permita que nós tenhamos a compreensão do que é ser igreja, ó Pai. Permita que nós tenhamos a compreensão e o entendimento da verdadeira razão de nós estarmos na Tua casa nesta noite. Graças te damos por isso, Deus. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem tomar os vossos assentos. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto do Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. É evidente que nós fazemos uma alusão da nuvem com a presença do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a nuvem representava o próprio Senhor, que a nuvem representava os cuidados do Senhor, que a nuvem representava a proteção do Senhor, que a nuvem representava o zelo, que a nuvem representava o cumprimento da promessa, que a nuvem representava que aquilo que Moisés havia prometido também iria se cumprir. A nuvem representava também que a autoridade de Deus estava na pessoa de Moshe, na pessoa de Moisés. Porque Moisés, que ainda que não fosse um homem douto na literatura, ainda que não fosse um homem que tivesse uma oratória, uma retórica proeminente, ainda que Moisés não fosse um sábio na homilética, Moisés era um grande líder, era um homem verdadeiro, um homem de coração puro, um homem que sobre ele Deus derramou unção. E é algo incrível, porque o primeiro sumo sacerdote da história da humanidade, quem é?
Arão, irmão de Moisés. A Bíblia diz que Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história. Não foi Abraão, não foi Isaque, não foi Jacó, não foi Moisés, foi Arão. Mas ainda assim, Deus deu toda a autoridade a Moisés. A liderança estava nas costas de Moisés. Moisés falava ao povo como se estivesse dizendo e pronunciando as próprias palavras de Deus. Porque Moisés não tinha retórica. Moisés não sabia discursar. Moisés escrevia e dizia para Arão: lê. Lê o que está escrito aí. Porque ele não conseguia. Moisés possivelmente tinha algum problema de dicção, talvez um problema médico, talvez fosse gago, ou talvez ele tivesse a língua presa, como a maioria dos judeus acredita. Mas ainda assim, a autoridade estava com ele. Quando Moisés disse: olha, vocês precisam me seguir. Nós vamos sair desse cativeiro que já perdura 400 anos. 430 anos no Egito, mas 400 como escravos. Me segue. Basta me seguir. A gente vai passar o Mar Vermelho. A gente vai passar pelo deserto do Sinai. Mas Deus estará conosco. E Deus mostrou providência quando enviou 10 pragas sobre o Egito. Deus enviou providência no Mar Vermelho, quando fez o povo marchar em fila quase que indiana sobre o Mar Vermelho. Deus mostrou providência quando fez da rocha sair água para saciar a sede do povo. Deus enviou providência quando enviou codornizes, quando enviou o maná. O maná é providência. Você não tem que almejar o maná, você não tem que clamar pelo maná, porque o maná é para quem está passando necessidade. O maná é para quem está no deserto. O maná é para quem está com fome. O maná é esbranquiçado, o maná é sem gosto, o maná apodrece no dia seguinte. Sabe por quê? Porque você não pode gostar do maná. Se você gosta do maná, você vai gostar do deserto, você vai querer ficar no deserto, mas Deus tem promessas muito maiores para você do que o local que você se encontra hoje. Você consegue entender que hoje você se alimenta do maná, e você está satisfeito com o maná? Só, esse maná aqui está maravilhoso. Todo dia eu sacio a minha fome, todo dia eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa própria. Olha, parece que está tudo certo, esse maná é lindo. É porque você não consegue dimensionar o que Deus tem para você lá na frente. Você está entendendo? E às vezes Deus te faz passar por dificuldades para que você não goste do maná. Ele te dá o maná justamente para você, olha, você vai se alimentar do maná. Mas você tem que entender que você não pode gostar do maná. Se você gostar do maná, você vai gostar do deserto, você vai se habituar a essas dificuldades e achar que está tudo certo e não está. O projeto de Deus para a sua vida é muito maior do que um maná no deserto. Deus às vezes te leva para o deserto. O deserto é sinônimo de bênçãos, amém? Não. Deserto é sinônimo de tudo que é ruim, queridos. Deserto é sinônimo de aflição, de angústia, de tristeza, de desolação, de saudades, de tudo que aflige o seu coração. Mas deserto também pode ser sinônimo de presença de Deus. Deserto também pode ser sinônimo de providência. O
povo passou pelo Mar Vermelho, saiu do Egito, o povo passou pelo Mar Vermelho, o povo atravessou o Sinai, o povo recebeu os mandamentos mosaicos, a lei mosaica no Sinai, no Horebe. O Horebe é uma das montanhas da Península Sinaitica. O povo atravessou tudo isso. E o povo chegou na beira, na entrada da Terra Prometida. Mas ali na entrada da Terra Prometida tinha um deserto. O deserto de Parã. E eles foram jornada após jornada, todos os dias. Diz a palavra de Deus que às vezes a nuvem parava por alguns dias. Mas por outras vezes ela ficava um dia. Tão somente aquela noite. E de repente aquela nuvem que simbolizava a presença de Deus estacionou no deserto de Parã. Deus estava dizendo: esse lugar é especial. Nesse lugar você vai ser curado. Nesse lugar você vai ser tratado. Você está a um passo no limiar da herança. Você está no limiar da promessa. Você está quase que tocando a bênção de Deus na sua vida. Você está buscando um milagre, você está tocando o milagre. Mas você ainda precisa ser tratado nesse deserto de Parã. Deus ainda precisa mudar a sua história nesse deserto. Nenhum deserto na história bíblica simboliza tão fortemente a presença de Deus como o deserto de Parã. E aí eu estava contando, eles formaram uma mochave. Muitos estudos geológicos demonstram que nenhum outro país do mundo é tão protegido geologicamente quanto o Estado de Israel. É algo incrível como Israel hoje se assemelha a Israel dos tempos de Moisés e Abraão. Geologicamente falando, o deserto de Parã, a região geográfica do deserto de Parã é a região geográfica da Terra que menos sofreu mudanças na história do nosso planeta. E essas pessoas foram para lá. O que tinha em Parã há 4.000 anos atrás? Nada. E o que tem hoje em Parã? Nada. E eles foram para lá, porque entenderam que ali era o lugar da presença de Deus. Ali Deus ia falar com eles. Ali Deus tinha um propósito. Ali Deus ia tratar cada um deles. Talvez em algum momento essas pessoas saiam dali porque vão entender que passou esse processo de cura, passou esse processo de transformação. Mas eles ainda estão lá. Já tem alguns anos que eles formaram essa mochave, essa comunidade. Mas diz a palavra de Deus assim: jornada após jornada, ou seja, o tratamento contínuo, dia após dia. E a nuvem, o que é nuvem, queridos? Nuvem simboliza a presença de Deus, amém? Mas para a gente, quando a gente olha uma nuvem, o que a gente vê, queridos? Porque nuvem também simboliza que tem chuva caindo. Ou nuvem simboliza que não vai da praia. Nuvem pode ser boa ou pode ser ruim. Amém? Nós temos episódios bíblicos, por exemplo, no chamamento de Isaías, diz assim, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Serafins estavam sobre ele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E aí ele continua dizendo assim, então as bases do limiar se moveram à voz do que clamavam. Então toda a casa se encheu de fumaça. O que disse Isaías? Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Aí diz a palavra de Deus: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que os teus lábios foram tocados, os teus pecados foram tirados e a tua impunidade foi perdoada. O que significa nuvem nesse texto? Fumaça, juízo. Quando Isaías viu a nuvem, ele ficou absurdamente amedrontado. Porque nuvem, fumaça na Bíblia também significa juízo. Quando o sumo sacerdote entrava no templo uma vez por ano. Que dia era esse? Yom Kippur. No Yom Kippur, o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no templo, no Santo dos Santos. E como ele entrava? Com uma corda amarrada. E com um sino, com a sineta presa nessa corda e na cintura. E ele ia andando. E as pessoas que estavam lá fora segurando a corda percebiam que ele ainda estava vivo. Porque a sineta fazia barulho. E ele andava e a sineta tocando. Em que momento eles percebiam que poderia ter acontecido algo estranho? Quando o fogo descia e toda a casa se enchia de fumaça. Aquela fumaça significava a presença de Deus e o juízo de Deus. Por isso eles precisavam ouvir a sineta. Porque a fumaça, o fogo descia sobre o altar, mas não significava a morte do sumo sacerdote. Significava que Deus estava ali. Mas se o sumo sacerdote estivesse em pecado, ele era absolutamente consumado pelo fogo. Hebreus capítulo 10, verso 31 diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus é maravilhoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas o nosso Deus também é um Deus de justiça. Então, à medida que essa nuvem significava também a presença de Deus, ela também significava juízo. O povo, quando ia marchando do Sinai para o Parã, do deserto do Sinai para o deserto do Parã, mais ao norte, o deserto do Parã fica na divisa com a Jordânia. Quando o povo ia marchando, diz a palavra de Deus que o anjo ia à frente, juntamente com a nuvem. Então, quando a nuvem andava, o povo levantava o acampamento e marchava. Mas em determinado momento, o que fez o anjo e o que fez Deus com a nuvem? Ele falou assim: agora a nuvem vai ficar atrás de vocês. Vocês vão marchar. Mas eu não vou mais guiar vocês. Vocês vão, porque eu tenho um objetivo ainda maior do que guiar vocês. Eu tenho que proteger vocês. Eu quero cuidar de vocês. Você entende que o desejo de Deus, que Deus é tão amoroso, que Ele anseia por cuidar de você? Você entende que Deus quer que você recline a cabeça no colo dEle? Que Deus quer passar as mãos no seu cabelo? Deus quer te dar carinho? Deus quer te proteger? Ele é pai, nós somos filhos. Você consegue compreender a grandiosidade desse amor? E Deus diz assim: olha, agora a nuvem vai ficar atrás. Porque o exército do faraó está vindo aí. E eu preciso proteger vocês. Então a nuvem vai significar para o exército do faraó escuridão, trevas, diz o texto bíblico. Mas para vocês essa nuvem vai trazer claridade, vai trazer luz. João capítulo 8 diz: eu sou a luz do mundo. Quem anda em mim não andará em trevas. Então aquela nuvem que para nós de igreja, para o povo de Israel significava luz, mesmo durante a noite, a Bíblia diz que aquela nuvem parecia que era uma fogueira, fogo. É assim mesmo que diz o texto bíblico, irmãos. Que naquela nuvem parecia que tinha fogo. E durante a noite, aquela nuvem clareava o arraial de Israel. Mas que ao passo que clareava o arraial de Israel, aquela mesma nuvem
Aquela mesma presença significava trevas. Significava juízo. Olha o texto bíblico. Números 10, vamos voltar ao primeiro versículo. Disse mais o Senhor a Moisés: Moisés, faze 2 trombetas de prata. De obra batida as farás. Servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Deus disse para Moisés: Moisés, agora tem algo novo. Eu não vou estar mais à frente com a nuvem na frente. Eu vou estar aqui em cima. Se você quer a minha presença, se você quer caminhar, olha para o alto. Quer dar um passo? Olha para o alto. Quer tomar uma decisão? Olha para o alto. Olha para o alto. Não sabe o que fazer da sua vida, com a sua angústia? Olha para o alto, querido. Dobra seu joelho e olha para o alto. E aí Deus disse para Moisés: Moisés, fala com o povo, que agora vocês precisam construir 2 trombetas, 2 chofares. Mas não pode ser ouro. Por que não pode ser ouro? Porque o ouro que vocês tinham, vocês construíram um bezerro lá atrás. Não tem mais ouro. E eu não quero que esse mesmo ouro que vocês usaram para construir um bezerro, que vocês construam um chofar, uma trombeta que é sagrada. E a trombeta de Moisés, as 2 trombetas de Moisés, eram tão sagradas, que diz a palavra de Deus que ninguém mais poderia tocar aquelas trombetas. E diz a palavra de Deus que essas mesmas 2 trombetas nunca foram encontradas depois da morte de Moisés. Nunca. Mas então você pensa assim, olha, poxa, então, quem vai tocar essa trombeta? Porque a trombeta significava assim, olha, é hora. Quando se tocava a trombeta, tocava para quê? Para anunciar o quê? Pode falar, não precisa ficar com medo. Guerra. O que mais? Para tudo, irmãos. Tudo que você falasse aí ia estar certo. Só para você ter uma ideia, Israel até hoje tem 21 toques diferentes de chofar. Tem um toque de chofar exclusivo para a convocação da oração das 9 horas da manhã. 3ª hora da manhã. Tem um toque exclusivo de chofar para a convocação da hora nona. Jesus também não ia para o templo, para o sacrifício da hora nona? Pedro e Tiago também não iam para o templo na oração do sacrifício da hora nona? Quando Cristo foi sacrificado, ele foi sacrificado que horas? Ele foi morto que horas? Hora nona. Que horas é a hora nona? 3 horas da tarde. Então existem muitos toques diferentes para chofar. E nesse momento é o momento da criação das trombetas de prata mais importantes de toda a história bíblica. Porque é aqui que conceitualmente se institui o chofarot, que é o canto do chofar, que é o som que produz o chofar, que se assemelhava à voz de Deus. Moisés estava dizendo assim, quando o chofar for tocado, Deus está dando uma ordem. Então o chofarov era a voz de Deus saindo através do chofar. Então quando era o momento da guerra, quando era o momento de levantar para partir, para continuar a caminhada em direção à terra prometida, chofarov. E vejam, quando se tocava o chofarov, só quem era... Sabe quem tocava o chofarov? Só quem era Conim. Israel até hoje, até os dias de hoje, Israel é dividido em 3 categorias de povos. O israelita, o leviim e o Conim. Todo aquele que nasce em Israel é israelita. E existe
Todo aquele que nasce em Israel é israelense. Existe o israelense israelita e o israelense árabe, por exemplo. Tem árabe que nasce em Israel e é árabe. Tem árabe que nasce em Israel e é cristão. Tem árabe que nasce em Israel e é muçulmano, mas é israelense. Árabe na etnia, israelense na nacionalidade e muçulmano como profissão de fé. Isso é absolutamente natural ali. Mas tem uma categoria de povos judeus, que são os coanins, que são os sacerdotes. A gente fala tanto dos levitas, os levitas, que toda a categoria daqueles trabalhadores ou dos músicos são levitas. São. Mas dentro dos levitas tem uma linhagem sanguínea, a linhagem sanguínea de Arão, que são os coanins, que são os sacerdotes. E quem vai tocar a trombeta não é o obreiro, é o sacerdote, é o pastor. E a Bíblia diz assim, olha, disse mais o Senhor a Moisés, faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ás para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Olha o que diz o verso 3. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti, a porta da tenda da congregação. Isso é tremendo, queridos. Isso é tremendo. Porque a igreja é o ponto fulcral, é o ponto nodal, é o ponto central da nossa unidade com Deus. Eu vou adorar Deus fora da igreja. Não vai, queridos. Eu queria que você conseguisse. Eu queria que, se você tivesse uma impossibilidade de vir aqui, enfim, você conseguisse adorar Deus fora da igreja. Você vai conseguir por um tempo, mas depois você vai cair. O ponto fulcral da nossa unidade com Deus é a congregação. Congregação congrega, une. É o laço que nós temos com Deus. Se dá através da nossa igreja. Portanto, quando o sacerdote toca o shofar, quando o sacerdote convoca para a igreja, obedeça. Porque Deus está falando através da boca dele. Porque esse é o local que Deus vai falar conosco. Esse é o local que Deus escolheu para que nós estivéssemos aliançados com ele. Igreja, seja essa igreja, ou qualquer outra igreja ou denominação que pregue o Evangelho de Cristo. Mas tem que ser através da igreja. Amém, queridos? Andar com Deus é algo singular. Eu tenho uma vida com Deus. Você pode dizer, eu tenho uma vida com Deus. Eu estou há quantos anos na igreja? Quantos anos que eu vivo o Evangelho? Mas é muito interessante. Porque às vezes a gente está à frente de Deus. Às vezes a gente está atrás de Deus. Às vezes a gente está do lado de Deus, mas a gente não está com Deus. A gente toma decisões fora da vontade de Deus. A nuvem está aqui em cima. É essa nuvem aqui. Enquanto a gente estiver debaixo da nuvem, a gente tem a proteção de Deus. Mas quando a gente corre um pouquinho mais, Deus não falou para correr. Deus falou para marchar. Quando você corre um pouquinho mais, você sai da nuvem. Porque a nuvem está aqui, ó, em cima da igreja, em cima da sua cabeça, em cima da sua casa, da sua família. Agora, também, se você anda muito devagar, a nuvem vai e você fica. Se você erra o caminho, a nuvem está aqui, queridos. A nuvem está em cima de você. Não saia dessa proteção. Amém? Vamos continuar o texto bíblico. Verso de número 8. Porque deserto, sobretudo o deserto de Parã. O deserto de Parã tem essa singularidade porque é o deserto que te faz enxergar a promessa. Quando Josué e os espias subiram ao monte para enxergar a terra prometida, eles estavam no deserto do Parã. O deserto de Parã, ele fica como se fosse um vale
entre cadeias de montanhas. As cadeias de montanhas do lado direito já são a Jordânia. São divididas somente pelo rio. Então, aqui do lado direito tem a Jordânia, tem o deserto de Parã, do lado de Israel, e depois uma cadeia de montanhas. Essa cadeia de montanhas, são várias montanhas, são vários nomes, em uma delas, os espias subiram para enxergar a Terra Prometida. E o que eles viram na Terra Prometida? Isso é incrível. Porque eles viram gigantes, evidente. Mas eles viram uma terra que mana leite e mel. A promessa de Deus não é que não teria gigantes. Deus faz uma promessa, olha, é uma terra que mana leite e mel. Deus disse que quando você chegasse na terra, você teria leite e mel, e a palavra de Deus ainda diz que leite e mel e o melhor da terra. Tudo que de melhor que a terra pudesse produzir, eles estariam ali. Mas eles viram só os gigantes. Deserto te traz esse sentimento. O deserto é tão angustiante que em determinado momento da sua vida você quer desistir. É tanta aflição, tanta derrota, é tanto tempo no deserto. O povo estava ali 40 anos no deserto que tem um momento que você quer desistir. É o que Paulo fala das nossas leves e momentâneas tribulações. Paulo foi encarcerado 7 vezes. 7 vezes. Eu posso contar pela história bíblica 5 vezes. Ou 7 locais de prisões. Mas Orígenes, que foi o primeiro pai da igreja latino, ele diz que foram 7 prisões. 7 tempos em que Paulo foi preso. E aí um homem que é preso 7 vezes por pregar o evangelho, diz que as nossas tribulações são leves e momentâneas. E a gente reclama, e a gente murmura, quando a gente tem um problema na igreja, quando o pastor não dá bom dia, quando acontece alguma coisa que nos desagrada, a gente reclama, a gente murmura, e por vezes a gente até sai da igreja. Vamos avançar. Só para encerrar, acho que já avancei da hora, já passei da hora, né? Verso de número 10. Porque Deus está conosco no momento da aflição, mas Deus também está conosco no momento da alegria. Então eu precisava encerrar com esse verso. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses, também tocareis as vossas trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante o vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus institui solenidades, festas sagradas ali naquele deserto, momento de angústia, momento de aflição, tempo de dor. Deus diz assim, não é tempo de dor, é tempo de alegria. O tempo da promessa chegou. A palavra de Deus diz que Deus não só proporciona alegria, diz que a nossa fonte de alegria é Ele. A nossa fonte, o Salmo 19 diz que a nossa fonte de alegria é Ele. A nossa fonte de alegria está nele. Atos capítulo 1 diz que fala sobre a unção da alegria. Ou seja, demonstrando que a alegria vem de Deus. A alegria que o mundo nos oferece, ela é momentânea, ela é fugaz, ela é passageira. Mas Deus tem algo grandioso para as nossas vidas. Da mesma forma que Deus utiliza também da dor, do deserto, do tempo do deserto, para nos tratar, para nos curar. E nesse momento Deus não se afasta de nós, Deus está conosco. Deus também está conosco nesses momentos de alegria, queridos. Ele quer te proporcionar momentos de alegria. Então, missionário, deixa eu ver se eu entendi bem. Se Deus usa o deserto, usa esse momento de angústia e de aflição para me tratar, para que eu seja curado, para que o meu caráter seja transformado. Então, se eu estou caminhando bem, se eu tenho uma vida com Deus, se eu tenho uma vida de oração, eu não preciso tanto do deserto? Sim, é verdade. Quanto maior for a sua maturidade espiritual, quanto maior for a maturidade da sua fé,
menos tempo, eu lhe garanto, isso é bíblico, menos tempo você passará no deserto. Agora, Deus não vai te livrar do deserto. Deus vai te livrar no deserto. Ele não livrou Daniel da cova dos leões, ele livrou Daniel na cova dos leões. Ele não salvou o ladrão da cruz, ele salvou o ladrão na cruz. Amém, queridos? A nuvem no deserto simboliza a presença de Deus num tempo de dificuldade. Mas mais do que isso, ela aponta que esse tempo de dificuldade, o deserto, geograficamente ele acaba, espiritualmente também. E depois do deserto, tem a terra prometida. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, mas eu quero que você também ore. Aquela nuvem que produzia uma sombra, produzia um conforto, ainda que no deserto. A Bíblia diz no Salmo 91, diz que aquele que habita a sombra do Onipotente descansará, terá o refúgio. Aquele é o refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de provisão. Ainda que você esteja no deserto, Deus está contigo. Ainda que para nós humanos, para que na nossa falha, na nossa falha de caráter, na nossa dificuldade de compreensão, e a gente acha que a nossa dor é absolutamente insuperável, Deus está contigo nesse momento de dor, Deus está contigo nesse momento de angústia. Dá só mais um passo. Só mais um passo. E você vai atravessar esse deserto e vai entrar na terra prometida. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos no limiar da herança. Nós estamos no limiar da terra prometida. Nós estamos tocando o milagre. Nós estamos sentindo que o milagre já chegou. Nós estamos percebendo pela sua unção que está sendo derramada neste lugar, que chegou o tempo do milagre. Chegou o tempo da cura, chegou o tempo da transformação. Deus, graças te damos por isso, ó Pai. Deus, faz cessar agora o deserto então, Pai. Faz o deserto ficar para trás, Deus. Enxerga em mim que há maturidade, Deus. Enxerga em mim que nesta noite eu dei um passo de fé em direção à terra prometida, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, graças te damos, ó Pai. Mas se for necessário ficar mais tempo no deserto, Pai, toca na ferida e cura e transforma, ainda que seja pela dor. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti no momento da dor, precisamos de Ti na angústia, no deserto, na aflição. Precisamos de Ti, Pai. Mas também queremos estar contigo e precisamos de Ti, Deus, para que a alegria seja eterna. No momento do gozo, do regozijo, Deus, precisamos de Ti, Pai. Porque entendemos que a nossa alegria, ela está em Ti. A nossa alegria vem de Ti. A nossa alegria é o Senhor. Nesse momento, ó Pai, toca na minha casa, toca na minha família. Cuida dos meus pais, dos meus filhos. Cuida das pessoas que amo, Deus. Nesse momento, ó Pai, leia os nomes que estão escritos em meu coração, Pai. Cada um deles, Pai, nesse momento de oração, Deus. Nesse momento onde a congregação se reúne. Nesse momento onde nós tocamos o chofar. Nesse momento onde nós ouvimos a Tua voz, Deus. Leia, Deus, os nomes que estão escritos em meu coração, Pai. Cada um deles, estende a sua mão sobre eles, Pai. Envia Teus anjos, Pai. Envia Teus anjos para a batalha, se necessário for. Envia Teus anjos para guardar, Pai. Envia Teus anjos para pelejar, Deus. Mas envia Teus anjos, ó Pai. Guarda cada um deles, Pai. Restaura o meu lar, restaura a minha casa, Pai. Deus, em nome de Jesus. Graças te damos pelas tantas vitórias, Deus, Ebenezer. Graças te damos, ó Pai, mas também te pedimos, Pai, ser conosco, mas também te pedimos ser com a nossa casa, Deus, ser com os nossos, Pai, ser com a nossa família, ser com as pessoas que amamos, Deus.
Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê no poder dessa oração, aplauda ao Senhor.